Então, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo de hoje sobre o negócio. Enfim, pessoal, essa questão toda, né, a gente está passando por algumas mudanças, né, no sentido de, não mudanças, mas de aperfeiçoamentos, no sentido de cada vez que a gente possa trazer conteúdo aqui no grupo, principalmente às segundas-feiras, a gente poder compartilhar um pouco mais de histórias. Uma das coisas que eu aprendi muito dentro desse segmento é que o treinamento ele é importante, mas o que fica, na maioria das vezes, são as histórias, né? São as histórias do produto que você tem, né? Que você vai ter com a sua família, com você mesmo, são as histórias do resultado do negócio, como que o negócio impactou a vida da sua família, seja com produto ou também, porque resultado com produto é resultado, né? Então, quando a gente fala assim, qual é o seu resultado? Então, o resultado ele não é simplesmente um resultado de negócio somente, lógico que sim, mas também tem o resultado do produto, que ele é fundamental, ele é a base da nossa crença no produto, né? Enfim, então eu fiz o convite para o nosso amigo Gold, né? Amigo aí já de muitos anos, o Josiel Mariano, para ele compartilhar um pouquinho da história dele. Eu até ia pedir para o Denilson colocar ele como co-anfitrião, para ele poder compartilhar a tela, se ele quiser, essas coisas. Enfim, então ajude-me a receber aqui diretamente do Rio de Janeiro, Gold, Josiel Mariano, com vocês. Fica à vontade, Josiel. O Josiel ele vai contar um pouquinho da história dele, depois a gente vai interagir um pouquinho, pegando alguns pontos aqui, conversando diretamente sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá, Josiel, está contigo. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, felizes, motivados, né, ao ouvir um pouquinho aqui dessa história. O Beirão me pediu para falar da história, não precisa ser desde criancinha não, né, Beirão? Mas no caso, como eu acredito que tudo tem a ver com o nosso propósito, né, eu vou precisar contar do início da minha carreira profissional, né, que eu costumo dizer que eu acredito que foi o primeiro erro que eu cometi no lado profissional, fazer algo só pelo que se ganha, né? Então, eu acho que o propósito ele é muito importante para ter um legado. Mas eu quero agradecer a você, Beirão, primeiramente, pela confiança, dizer que é uma honra estar aqui falando com vocês, em especial por estar aí diante de tantos gigantes, né? Você vê Denilson Braga, sou seu fã, Denilson, né? Tá aqui, ó, tá com o teu livro aqui, ó. E tem também, a gente já usava há muito tempo, né? O Poder da Ação também, então realmente sou seu fã. E é um prazer enorme poder estar aqui falando com vocês, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, posso? Deixa eu ver se a apresentação eu já consegui abrir. Já, só um instantinho aqui, rapidinho. Eu botei umas fotinhas, Berão, só para eu não perder o fio da meada, né? Mas eu vou buscar ser bem sucinto, não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu quero compartilhar, na verdade, sentimento, né? O que isso representou para a minha vida. Então, a gente vai aqui, são basicamente algumas fotos para a gente poder contar um pouquinho da nossa história. E é muito bacana, né, ter essa oportunidade. Bom, sou José Mariano, eu venho aí de quase 10 anos de Marinha do Brasil, então o Beirão é alguém que me influenciou muito, muito, porque quando eu comecei a ouvir falar sobre esse segmento que nós atuamos, quando eu via lá Beirão, né, que era da Força Aérea, meu sonho, Beirão, na verdade, era ter iniciado a carreira militar na aeronáutica, né? Eu nem sabia direito que era fuzileiro, mas é interessante, né, que todos nós estamos aqui, fomos convidados por alguém. E, normalmente, né, você, pensa bem, você foi convidado normalmente por quê? Por um amigo, não um inimigo, né? Então, até na época, né, tudo isso foi influência, até para a Marinha do Brasil, que eu iniciei nessa jornada aí como militar, fui convidado por um amigo. Eu estava no Senac, fazendo um curso de informática, e um amigo, olhando a folha dirigida, a gente tinha conversado para fazer o curso, né, porque a gente estava querendo analisar o que fazer da vida, não tinha nem um passarinho para dar de beber. E aí um amigo falou assim, aqui, José, abre prova para fuzileiro. Aí eu falei para ele assim, mas o que é fuzileiro? Por Deus, eu não sabia nem que de fato era um fuzileiro, né? Moleque novo ainda. E aí ele falou, é da Marinha, a gente vai ter que servir mesmo. Aí eu falei para ele, quanto dá para ganhar? Na época ele falou o salário lá que seria o de recruta, né? Eu falei, então, tá bom, vamos começar. E assim eu ingressei, eu fui me especializando, né? Eu tinha minha mão de obra especializada, eu era mecânico aí de máquinas e motores, eu dirigia carro de combate, era perito atirador, né? E aí, como nessa caí, cortou minha cabeça ali. Mas nesse tempo, né, quando eu saí ali de 18 para 19 anos, cursei lá o recrutamento, eu gosto sempre de contar sobre isso. Já no primeiro dia, esse dia 29 de setembro, me marcou muito,
Porque eu, por exemplo, nem imaginava direito o que era. Mas lá no dia que a gente é recebido pelos oficiais, lá, pela galera lá do Ciampa, né? E era um tal de senta, levanta, deita, rola, era um negócio de gritar na cara, você vai morrer, você não... Ali um monte de gente que dizia que era sonho já pediu para ir embora. Entende? Então, assim, às vezes as pessoas, até onde vai o teu querer, o teu objetivo, né? E aí, enfim, continuamos, cursamos ali, passamos de recruta, soldado, enfim, e nesse período foi onde, né, logo depois eu casei com essa menina linda, que na verdade eu não achei a foto da época da escola aqui, mas nós estudamos juntos, e aí eu fui para o quartel e logo depois saí, e aí nos casamos, né? Aí eu tomei coragem de pedir ela em casamento, e aí nos casamos, e aquela coisa, né? A minha família tinha um grande orgulho por eu ser militar, ninguém na família era militar, né? Aí tem aqui a foto aqui das gerações ali, né? Então tinha aquela ideia de seguir uma carreira, enfim. E até então, uma coisa que eu quero comentar com vocês aqui de verdade, nunca ninguém tinha me perguntado se eu estava feliz. Sabe? As pessoas já acham, não, tá ótimo, então você vai seguir toda aquela trajetória. E, Beirão, por que eu me identifico tanto com tudo que você fala, né? Porque quando eu olhava, o que me desmotivava é porque dentro dos sonhos que eu tinha, né? E ainda mais quando você tem um filho, criança consegue sonhar sem R$ 1 no bolso, né? Nós, depois que a gente passa a sonhar a partir do que a gente ganha, né? Mas a criança não. Então eu tenho um filho que, né? Esse foi o meu motivo. Então por isso eu disse que eu tive que voltar 17 anos na história, porque eu quero deixar essa pergunta para você. Você tem realmente na sua mente o porquê você está aqui essa hora ouvindo esse cara chato falando, né? Tem que ter um propósito. Nós não somos trabalhados, em especial o nosso povo brasileiro, né, para ter a mentalidade empreendedora, para você fazer as coisas que precisa fazer, mesmo sem estar motivado. Fazer porque você tem um propósito, você tem um motivo real e você analisou, né, todo o contexto. Então, nesse tempo, a única coisa que eu sabia fazer era dirigir carro de combate, perito atirador, cursei a cabo, na época foi onde veio o Pedro. E o Pedro, meu filho, né, ele é meu maior motivo. Ele aqui, eu sempre falo isso, eu tenho que ficar me segurando para não me emocionar, porque eu lembro desse momento, né? Meu filho, quando ele está, principalmente nesse período aqui, né, que você vê aqui ele no carro aqui, com esse gorro aqui, eu lembro de um dia que o meu filho passou a madrugada passando mal, e foi o único dia que, quando eu saí de casa, eu vi meu filho, que ele estava na janela, né? Ali eu cuidei deles ali, ela falou, não, tá tudo bem, dá para ir trabalhar. E ele ficou na janela, pendurado, me olhando sair de casa. Não estava fazendo sentido para mim meu filho crescer, e eu saía de casa, meu filho estava dormindo, eu voltava à noite para casa, ele estava dormindo. Tem gente que acha que isso é normal, é a trajetória, está tudo certo. Mas eu quero deixar essa pergunta para você aqui. Você realmente tem conseguido passar tempo, né, estar junto das pessoas que você ama? Você consegue, né, através da forma tradicional de se fazer as coisas? Para mim não estava fazendo sentido. E aí o que me fez ter esse start, eu quero deixar essa pergunta também para você. Cada um de nós aqui tem aquele momento de virada de chave. Sabe qual foi o meu? Foi quando esse menino aqui, eu um dia voltando de uma manobra, como eu estava ali, vocês viram na foto anterior na Marambaia, e o meu filho tinha rasgado o primeiro dentinho dele e eu não estava em casa. Quando a Alessandra veio me mostrar, aqui, ó, rasgou, vocês não têm noção de como o meu mundo caiu. Independente de quanto eu ganhasse, aquilo ali não fazia sentido para mim. Ali eu decidi que eu precisava mudar, né? E o Verão fala muito sobre isso, né? Eu estava insatisfeito, não era pelo que eu ganhava, era o que um suboficial ganhava, que era o máximo que eu ia chegar, né? Então, nesse momento, né, foi onde eu decidi que tinha que mudar. Sentei com minha esposa e falei, cara, eu preciso mudar. E eu só sabia dirigir carro de combate, perito atirador, fui para a folha dirigida de novo. E nessa vez eu já não fui nem tanto pelo que ganhava. Eu vi lá Polícia Rodoviária Federal, também me identifico muito contigo aí, né, Denis, porque é da tua história aí, dessa passagem. Então eu vi lá, no caso da rodoviária, né, você era Polícia Federal. Então eu vi lá que dava um dia de serviço e ficava 3 dias em casa. Eu falei, opa, já dá para começar a curtir a viagem. O salário também era muito bacana. Só que eu comecei a estudar, então eu ficava no quartel, Beirão. Eu botava uma lâmpada na porta do armário, porque eu ia ter que concorrer com, acho que na época foi quase 1 milhão de inscritos, era muita gente, para poder tentar me incluir na Polícia Rodoviária, entende? Então eu tinha que ser melhor do que essas pessoas. Então eu falei com a esposa, eu ficava em casa estudando. Então pensa bem, já estava piorando, né? Ao invés de melhorar. E foi nesse momento, gente, que um amigo no quartel, ele me viu, ele estava de serviço, ele me viu na porta do armário ali estudando, e ele falou, cara, deixa eu ir para casa. Eu falei, eu preciso ter mais tempo e mais dinheiro. Eu já estava cansado, que todo mundo que passava falava que nada, tu vai virar cabo velho aí. Era aquele dos amigos, né? E aí foi onde esse rapaz, ele me falou onde ir. Ele falou, olha, eu tenho algo que pode te ajudar, né? E aí eu falei assim, mas o que é? Ele falou, olha, é um negócio.
Não tem como eu te explicar aqui agora, uma empresa, tem algo a fazer. Se ele tivesse tentado, eu quero deixar esse conceito aqui para você também. Às vezes, a gente fica muito preocupado com o que a gente tem a falar. E aí a gente acaba falando demais. Se esse amigo meu tivesse me falado, por exemplo, no caso aqui, se fosse a Doterra, que tinha óleo essencial, que tinha produto, eu não teria ido, porque eu sempre fui muito tímido. Então, nunca me vi vendendo nada. Na minha mente, se tem produto, tem que vender. Eu não iria. E ele falou, olha, é uma empresa, é um negócio, eu decidi fazer, eu acho que tem tudo a ver com você, depois a gente conversa. E um dia eu pedi para ele me levar. E quando eu fui conhecer esse negócio, olha que incrível, gente. A pessoa que foi apresentar, né, o negócio, que foi onde eu conheci o Berão, inclusive, ele não tinha produto. Quando eu cheguei com a minha esposa, tem toda uma história do convite, que em outro momento seria legal até eu compartilhar isso num treinamento de contactar e convidar, que foi um convite muito bem feito. E aí, acabou que fui eu e ainda levei minha esposa, que ela tinha que ver junto comigo, era o propósito do casal, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha negócio de produto, um monte de coisa, música alta, mas tem aquela coisa que parece que a pessoa que estava presente... O Berão fala uma coisa muito legal. Não existe um plano tão bem mostrado que vá patrocinar quem não tem sonho. E não existe um plano tão mal mostrado que não patrocine quem tem um sonho. Né? E aí, quando eu cheguei lá, eu vi produto e tal, já queria ir embora, e aí a pessoa que estava apresentando o plano falou assim, quem tem sonho? Eu não levantei a mão, fiquei de braço cruzado, já estava bravo, porque eu não tinha sonho, eu tinha empréstimo. Como militar, tu vai pegando empréstimo, e sem dinheiro tu não sonha. E a vida estava assim para mim, sem esperança. Mas como o Denilson falou, Berão falou, de novo, olha quanta coisa a gente aprende num treinamento. Berão falou o quê? Gente, é do intestino aí? Eu tenho colite. Não fica querendo, você não é médico. É do intestino? Então isso aqui os Engés pode usar, olha, eu uso, toma junto, pinga na boca, na frente da pessoa. Nesse dia, a pessoa que estava apresentando lá, ela falou assim, quem precisa usar esse produto? Uma outra coisa que tornava muito difícil para mim é que o meu filho ele tinha bronquite severa. Um dia, eu fora de casa, a minha esposa foi levar ele no ambulatório e naquele momento eu liguei para ela. Eu estava fora, não lembro se era manobra, eu estava fora de casa, e aí ela me atendeu rápido, José, depois eu falo com você. Nunca esqueço, gente, esse dia. Quando eu voltei a casa, eu falei, pô, o que houve? Você não me atendeu antigamente, né? 17 anos atrás, era difícil telefone. Ela falou, não, José, naquela hora eu estava levando o Pedro no ambulatório naval e ele desmaiou no meu colo com uma crise de bronquite. Meu filho tinha prisão de ventre, que ele tinha sangramento para ir ao banheiro. Entende? Então, quando eu fui ouvir aquela apresentação, a pessoa que estava apresentando falou assim, quem precisa usar esse produto? Ele não falou característica, falou nada disso. Ele falou assim, quem tem prisão de ventre? Cara, sabe o que é uma pessoa voltar a atenção completamente? Fui eu. Na hora que ele falou, quem tem bronquite? Aí pronto. Ali eu vi que eu falei, cara, eu preciso disso. E as pessoas dando, como o Denise falou aqui, os depoimentos, pessoas contando como foi com elas. Eu falei, eu preciso disso. Ele me fez querer aquelas soluções. Fez sentido para mim ter saúde através do alimento, através do que nós comemos, do que bebemos, do que toca a nossa pele, e hoje ainda mais sentido pelo que inalamos. E aí o maior foco foi na prisão de ventre, né? E aí tinha um conceito que era gigante da aloe vera, e aí um moleque tomou um dia. E uma coisa que eu quero passar para vocês é a insegurança que às vezes as pessoas têm de usar um produto que é natural. Num treinamento, alguém estava falando, criança pode usar esse produto? Aí teve o treinador lá falou assim, claro que pode, tem criança que bebe Coca-Cola. E eu cheguei em casa um dia, nunca esqueço também, meu filho com uma crise, né? Que ele falava, mãe, vou fazer cocô-sangue. E aí eu peguei o produto, e é você confiar no produto que você tem. E eu botei para ele, falei, filho, bebe é para você não fazer cocô-sangue. Gente, vocês não têm noção de como o menino saiu do banheiro com um sorriso de um lado a outro. Chegou um momento que ele mesmo associou aquilo e ele mesmo usava. Então, a partir daí, nunca mais ele teve esses problemas. As crises de bronquite nunca mais teve. Ele tinha alguns espirros constantes. Então, o produto ele é muito importante, né? Quando você realmente é produto do produto. Isso me fez acreditar tanto que eu decidi, de fato, empreender, né? Desenvolver, né, o negócio. E foi onde eu conheci esse menino. Vocês conhecem esse menino? Vocês não têm noção da gratidão que eu tenho por esse casal, Daniel e Milene Otero. Conheci ele desse jeito aí, ó, carinha de Beatle, né? E ele, quando conheceu a Doterra, né, apesar de que eu estava desenvolvendo um outro negócio, mas ele teve coragem de falar para mim. Apesar de ele saber o meu jeitão, né, que eu sou bem muito focado, às vezes, no que eu estou fazendo ali, e ele me falou dos olhos, queria me falar dos olhos, e aí eu relutando de conhecer, ele mandou para minha casa um kitzinho de apresentação, eu usei tudo errado, mas fiquei extremamente impactado com aquilo, e aí o Daniel uma vez falou assim para mim, José, a Hannah, a filhinha dele, né, quando ela fizer 18 anos, eu te mando o convite do aniversário dela, ela estava com 3 ou 4 aninhos.
E eu falei com o Alessandro, ele é nosso amigo, chega lá e vai ficar querendo falar para a gente de óleo, vai querer passar isso na gente. Eu, apesar de já atuar em torno de 12 anos nesse mercado, né, a indústria do bem-estar ali, ensinar as pessoas a ter saúde também, eu não conhecia o que eram óleos essenciais. E, gente, foi assim, amor à primeira gota, não deu outra. Quando o Daniel me mostrou, né, e eu comecei a ter resultado. E nesse momento eu fui, né, eu tomei a decisão, quando eu senti o produto, e fez tanto sentido para mim, assim como, né, na situação anterior, eu tomei a decisão de ir conhecer a Doterra, decidi realmente desenvolver com o Daniel. E para vocês terem noção, quando eu fui conhecer a sede da Doterra, eu trouxe um colar difusor. O Pedro, apesar de nunca mais ter crises nenhuma de bronquite, mas ele tinha ainda muitas alergias, espirros assim constantes. E a gente estava falando de depoimento, né, com o Brief. E aí o Pedro trouxe esse colar difusor e ele nunca mais teve nenhuma crise. E aí eu falei, Pedro, não vejo mais você espirrando. Ele, pai, quando eu quero espirrar, eu já boto logo o colar. Então, esses resultados que você vai tendo vão te dando cada vez mais segurança. Então, nessa época aí, né, esse foi o meu agradecimento a Daniel, que há mais de 12 anos eu tinha acreditado nele e estava no momento de já acreditar de novo, eu estava muito feliz por isso. E ali foi onde, né, nós tivemos aí contato. Conheci essa fera aqui também há alguns anos, aprendi muito com o Renato Beirão, né? Compartilhei muito seus treinamentos, Beirão, ser, fazer e ter, né? Amo aí os seus ensinamentos, porque são ensinamentos, né? Você mostrou sempre para nós que o grande diferencial não era você ser a estrela, você ser o cara. Você sempre deixou isso muito claro para mim. Isso sempre me impactou muito em você, que você sempre deixou isso aqui, ó. A função da liderança é produzir mais líderes e não mais seguidores. Né? Você sempre fala, o grande segredo desse negócio é você ter sucessivos sucessores bem-sucedidos. Então, isso sempre ficou muito na minha mente. E eu tomei esse negócio, esse empreendimento, marketing de relacionamento, e o carinho que eu tenho pela Doterra, pela segurança que nós temos, pessoas sérias, um corporativo sério, uma empresa com propósito. Né? Então, me fez aí realmente tomar a decisão de desenvolver um negócio de verdade. Né? E com base, voltando só um pouquinho antes ali, né? Nesse período, ainda não estamos ainda em Doterra, né? Mas com o negócio, por ter entendido o conceito do negócio, ter acreditado na liderança e ter me colocado para aprender, eu pude realizar sonhos que eu nem imaginava que tinha. Então, peguei algumas coisas que, para não alongar demais, coloquei viagens, por exemplo. Né? Já pude conhecer, fui a Dubai, Singapura, África do Sul, Estados Unidos várias vezes, né? E, enfim, eu não tinha nem isso, eu imaginava. Então, esse negócio pode proporcionar a você, eu gosto muito nessa parte daquela frase, né? Se eu pude enxergar mais longe, foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Então, a partir disso, né, de ter acreditado, né, eu pude ter essas realizações também, e era interessante, né, que antes as pessoas não acreditavam, e depois começam a te dar tapinhas nas costas. E aí foi o período aí que o Daniel pingou a gente, eu costumo dizer que ungiu a gente, né? O primeiro óleo foi o Peppermint, e foi incrível, e nós desenvolvemos o negócio em família hoje, em casal, isso é muito bacana. Entender uma coisa que me ajuda no meu propósito, dentro dos resultados que nós tivemos, é quando eu vejo situações como essa, e elas hoje se fazem muito verdade na nossa vida. A indústria farmacêutica ela não cria cura, né? É tão interessante, infelizmente, a nível Brasil, porém, pessoas acabam fazendo loucuras, né? Pode ter o conceito até de curandeirismos e tudo mais. Mas o que as pessoas mais me pedem os produtos é porque, olha, eu tomei e fiquei curado. Antes de eu entrar aqui com vocês, já tinha um depoimento que a pessoa está me mandando aqui sobre o produto, eu vou dar uma olhada melhor depois. Então, a indústria farmacêutica em si, ela não cria a cura, ela cria consumidores. E através das soluções naturais, de você poder mostrar, levar os óleos essenciais, usar e levar isso às pessoas, você pode mudar a história de muita gente que está só esperando você falar com elas. Imagine todas essas pessoas que já têm resultado em Doterra, se ninguém tivesse falado para eles, se o Fabiano tivesse falado para você, né, Beirão? Né? Como crerão se não há quem pregue? Né? Então, foi para nós assim, a gente tomou essa decisão. Conhece essa sala aí, né, Beirão? Então, hoje, para nós, é um enorme prazer compartilhar os olhos, já estamos encerrando, Beirão. E dessas vivências que nós tivemos, né, a gente começa a cada dia mais acreditando e vendo que tudo é muito verdadeiro. E a Doterra, esse slogan, que na verdade é um propósito, nós ajudamos a curar o mundo, isso também nos impactou muito e a gente sente fazendo parte de algo muito maior. Né? Então, a gente pôde
ter essas vivências. Eu torço muito para que cada um de vocês possa ir até os Estados Unidos também, coloque isso como propósito, ir lá conhecer a sede, o hospital, os laboratórios, né? Poder participar de convenções nacionais e internacionais. Isso tudo vai aumentando a crença. E vou botar só algumas fotinhas aqui, só passar rapidinho, só para vocês terem uma noção do como a doTERRA é, o plano que ela tem. Quando eu iniciei, em agosto de 2018, eu iniciei mais por esse conceito de ter gostado do produto. Falei com o Daniel, vou começar, Daniel, não vou chamar ninguém, só vou quem me perguntar. E fazendo dessa forma, a gente acabou se qualificando para as viagens, né, Berão? Eu vejo que ela é muito focada no novo, as viagens do Terra. Por quê? Eu entendo que ela quer realmente implementar um propósito, né? As viagens têm a ver... Por que eu botei a questão das viagens aqui também? Porque, por mais que eu tenha feito muitas viagens, Berão muito mais aqui que eu, essa viagem aqui, não estou aqui querendo falar mal do passado, não é isso, mas foi uma viagem que teve propósito. Eu costumo dizer para o pessoal que foi algo quase que espiritual, né? Quando eu estive ali no coração da Amazônia, a gente pôde visitar uma tribo indígena. Nós pudemos ouvir desse aqui, que é a tribo dos Cambeba. Esse homem falou quando nós estávamos juntos ali com a diretoria, ele falou: olha, é a primeira vez que alguém vem aqui e nos trata como seres humanos. E olha que incrível, gente. Eu me qualifiquei para essa viagem logo no início, que algumas pessoas me perguntaram, a gente começou a usar os olhos e compartilhar. Eu nem sabia que a meta estava acontecendo. Então, a doTERRA pode proporcionar isso. Se você fizer com vontade, tiver propósito, você vai chegar lá, né? Então, tem outras viagens acontecendo, você pode chegar. Nessa viagem, fomos reconhecidos na época a Silver, e o Berão falou, né, sobre como nós viemos fazendo o negócio. Uma das coisas que logo de início eu percebi, os bônus do doTERRA são incríveis, o quanto ela paga. Se você colocar matematicamente, é muito. E eu foquei muito, logo no primeiro momento, no poder de 3. Entende? Foi uma das coisas que eu também nem sabia como estava acontecendo. E um dia o Daniel falou: José, já está quase fechando aqui o poder de 3, né? Nível 1. Eu falei, mas como que é? Eu estava entendendo bem o plano ainda, né? E algumas pessoas tinham me perguntado, eu já tinha as 3 linhas ali, bem focadas. E aí, quando eu fui entender, quando eu fui olhar mais à frente, eu falei assim, caramba, na época, e olha que interessante, né? Quando eu iniciei, o poder de 3 não era 7.500 o nível 3, ainda era 5.000 o primeiro nível do poder de 3. E aí eu foquei nisso. Naturalmente, como eu foquei em ensinar 3 pessoas a fazerem isso também, essas pessoas fecharam Elite, eu fechei Silver, e logo depois foi onde eu me qualifiquei ali ao nível de Gold. O meu primeiro bônus de Gold, né, mesmo com o poder de 3 ainda que era 5.000, já ultrapassou R$15.000 na época. Então, é algo que ele pode proporcionar que, mesmo que você ainda não esteja nos rankings mais altos, você consiga ter ganhos que, a nível Brasil, são ganhos excelentes e começam, e é possível que, inclusive, você organize as suas finanças, que você consiga tirar alguns sonhos já do papel, né, da gaveta, né? Então, isso foi um grande diferencial para mim, tá, Berão? Assim, uma das coisas que até aqui foi muito importante, desde que eu me qualifiquei, então nós temos sempre nos qualificado, e aí você vê. Aí, foi logo assim que eu me qualifiquei, acho que no segundo mês que eu estava recebendo poder de 3, nível 3, 5.000, teve a convenção do Terra, que foi até transmitida online e tal, e a doTERRA decidiu. doTERRA nunca mudou o plano, é um outro diferencial. Uma empresa tem propósito, o Gregory Cook, quando montou o plano, ele sabia o que estava fazendo, né? Eles falaram isso agora na Convenção Global também, e aí eles só melhoraram para nós, eles só fizeram adições para trazer vantagens para o consultor. E aí, logo depois, passou para 7.500 do poder de 3. Em que negócio, em que emprego você tem um aumento assim do nada de, no mínimo, R$2.500 a mais? Eu quase infartei, Berão. E o pior é que eles anunciaram e já foi naquele mês, né? Então, isso também é uma situação que tem trazido muito diferencial para nós. E eu quero deixar uma mensagem aqui para você. Uma das coisas que sempre fez muito sentido para mim é eu ter esse sentimento de time, de equipe. As pessoas, o Berão fala algo que faz muito sentido para mim. Tem gente que, nesse negócio, porque começa a montar uma equipe, ele começa a querer trabalhar em prol da equipe que ele tem. Não esqueça que você faz parte de um time. Quando você tem essa noção, você vai ter sempre pessoas realmente focadas em contribuir com você. Então, uma das coisas que eu nunca esqueci, desde que eu foquei aí, em especial no ponto de poder de 3, é que, se você quer alcançar o nível 3 do poder de 3, nunca se esqueça que você faz parte do poder de 3 de alguém. Então, esteja comprometido. Não pode acontecer de você estar desenvolvendo um negócio e, quando chega em especial ali os 3 últimos dias do mês, talvez porque você ainda não está vendo uma meta sua bem
bem próxima, ou porque o poder de 3 está longe, ou questão assim, então não vou fazer minha atividade. Não, converse com a sua linha ascendente, mostre a eles interesse que você quer fazer, que você quer chegar, e você vai ter pessoas que vão colar com você, vão te mostrar o caminho, e foi assim comigo, né? Daniel sempre esteve disposto ali, toda a minha linha ascendente, e eu sou muito grato por isso, né? E hoje, né, o grande diferencial que eu acredito que eu tenho é esse, né? Essa foto, para mim, ela representa tudo, né? Hoje, você vê, né, como a Alessandra fez bem para mim, eu acho que eu fiz bem para ela também, né? Só não copiem que é pecado, né, Verão? Então, hoje é muito legal, porque a gente desenvolve o negócio em família, eu fico muito feliz de ver o meu filho hoje, ele sonhando em poder, né? Hoje ele é uma das minhas linhas qualificadoras, né? Ele é um premier do meu time aqui, estamos trabalhando para ele fechar lá o Silver, e a gente está fazendo um trabalho com solidez, pessoa a pessoa. Então, para mim, isso é maravilhoso, eu poder sentir, né, quando eu tomei essa decisão de empreender nesse negócio, né, quando eu ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava como militar, é outra coisa importante, acabou faltando eu falar lá, foi onde eu pedi para só desenvolver esse negócio. Já em torno de 16 anos que eu vivo exclusivamente, sem nenhum outro negócio, apenas desse negócio. E olha que eu ainda não estou aqui em Doterra em nível de diamante. Então, se você souber como desenvolver, se você buscar ter um controle financeiro, se você souber como gerir essas questões, que tem mestres aqui que te ensinam isso, com certeza você vai chegar lá e essa trajetória vai ser muito mais suave para você. Então, a felicidade que eu tenho é que nas festas de escola do Pedro eu podia estar lá, estava eu de chaveirinho, só tinha mulher e estava eu lá. Né? Então, assim, sentir que eu pude curtir a viagem, a gente poder fazer uma refeição junto, tomar café da manhã, para mim isso é resultado, Verão. Entende? Eu poder ser livre, não ter que estar levantando 5 para as 5 da manhã para estar no quartel e não ter horário para voltar e não ser dono do meu tempo. A maior riqueza que eu tenho aqui, para mim, é eu poder ser dono do meu tempo, poder decidir onde eu quero estar, com quem eu quero estar. Isso é maravilhoso. Não estou dizendo que acontece da noite para o dia, não é isso, mas que é possível. Tá bom? Espero ter contribuído. Eu não olhei aqui o tempo, Verão, não sei se eu passei aí. Tá ótimo. Diz para Não, mim tá como é que ótimo. tá. Foi bom? Tá ótimo. Você tem alguma pergunta aí, alguma situação que você queira comentar? Rapaz, muita coisa, né? Assim, você conseguiu fazer em 20 e poucos minutinhos uma história com bastante Ai, conteúdo, muito bacana, né? Parabéns. Queria fazer alguns destaques aqui do que você falou, né? Sobre o fato de você ter iniciado, né, a sua vida, logo que você iniciou na vida militar, e que os primeiros problemas testaram, né? Você falou que várias pessoas desistiram no primeiro dia, né? Quando tiveram lá os seus desafios, né, do militarismo, enfim. Então, é uma coisa comum, né? Eu faço que todo grande profissional foi inicialmente um péssimo profissional. Ninguém começa grande, né? Todo grande advogado inicialmente foi um péssimo advogado, todo grande médico inicialmente foi um péssimo médico. Então, ninguém começa grande, ninguém começa sábio, todo mundo começa titubeando. É assim que a gente aprende a dirigir, é assim, né? No início você fica, como é que eu vou passar a marcha do carro? Como é que eu vou? São 3 pedais embaixo, meu amigo. São 3 espelhos, um no meio, um de cada lado. Como é que eu vou mexer nesse negócio todo aqui? E depois, com a prática, por isso que a gente sempre fala, né, que é a prática que leva à perfeição, né? Então, eu queria destacar isso que você falou e a gente está contribuindo aqui com algumas informações. Você falou sobre virar a chave, né? Teve um momento que virou a chave. E eu vejo isso na Doterra. O que acontece? A gente, isso é uma das coisas que na Doterra a gente fala muito sobre a cultura da Doterra. O que é a cultura da Doterra? Né? A cultura da Doterra é não falar de negócio, né? Não. A cultura da Doterra é só falar de produto, fazer o bem sem olhar a quem. Que cultura é essa, né? Na verdade, a cultura da Doterra é uma cultura onde o ser humano ele está em primeiro lugar. Então, quando ele fala que o ser humano está em primeiro lugar, é a capacidade que a gente tem que ter de descobrir problema dos outros. Né? Então, tipo assim, o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia? Procurar problema dos outros e ajudar as pessoas a solucionar os problemas delas, seja problemas físicos, emocionais ou financeiros. Então, tipo, é lógico que eu quero um consultor. Para mim, um consultor é melhor do que um cliente. Por quê? Porque todo consultor é um cliente.
certo? Todo consultor é um cliente. Mas nem todo cliente é um consultor. Mas todo cliente bem tratado, ele tem o potencial de se transformar num ótimo consultor. Por quê? Porque eu preciso entender, e aí tem o time de cada um, e eu sempre falo, existe os agora, os depois e os nunca, né? Então, a gente precisa, de fato, ter a paciência, desenvolver relacionamento, por isso que é o marketing de relacionamento. Mas eu não tinha relacionamento com aquela pessoa, mas eu vou passar a ter. Por que eu vou passar a ter? Porque eu vou conhecer mais ela, e ao conhecê-la, né, é aquilo que a gente fala, você não se apaixona por nada que você não conheça, então, no relacionamento com aquela pessoa, você vai começar a ajudar a descobrir problemas, é onde você pode resolver os problemas com os produtos, né? E, eventualmente, né, vai também ter o problema financeiro, né? Ou não somente um problema financeiro, mas a possibilidade de ajudar a pessoa a entender o processo da doTERRA, como é que acontece. A questão do que você falou sobre ser um produto do produto, né? Eu acho que isso é um outro ponto que a gente precisa sempre estar enfatizando dentro da nossa organização. E, logicamente, quem usa muito, fala muito do produto. Quem usa pouco, fala pouco, né? Então, o fato de usar o produto, ele é assim, extremamente importante, logicamente, não pelo negócio, mas pelo fato de você, de fato, ver a importância do produto na sua saúde. Seja nas suas, quando a gente fala de saúde física e emocional, a gente não pode ficar alheio ao fato de que todos nós, né, com a quantidade de informações, de problemas que acontecem no nosso dia a dia, a gente não está imune aos problemas psicológicos, aos problemas emocionais, né? Então, essas questões, eu falo assim, da mesma forma que a gente faz uma higiene corporal, tomar banho é uma coisa lógica para todo mundo, mas fazer uma higiene interna do corpo através de beber água, de usar os óleos essenciais, da desintoxicação. Hoje eu estava falando sobre isso com uma pessoa da nossa equipe, né? E abordando exatamente isso. Eu falei assim, cara, uma das coisas mais importantes dos óleos essenciais não é a cura, é a desintoxicação. Porque o que acontece, pessoal, presta atenção, não adianta você trazer para a sua casa os melhores ingredientes e colocar na sua geladeira. Se você não tirar o lixo de casa, vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde, vai dar problema se você não tirar o lixo do banheiro, o lixo da cozinha. Imagine, vem só coisa boa, você compra frutas, legumes, só coisas saudáveis, e não tira o lixo de casa. O que vai acontecer? Vai criar bicho, vai criar mosca, vai atrair bactéria, vai se desenvolver bactérias. Por quê? Porque não está desintoxicando. Então, o óleo essencial, e isso é uma coisa super importante, o óleo de limão, né? Agora o Metapower, que tem tantos componentes importantes em você tirar o lixo. Então, olha só que coisa incrível. Quando você entende o processo da desintoxicação, né, se livrar do lixo tóxico, né, o que você vai imaginar? Caramba, um corpo saudável é um corpo bem nutrido e desintoxicado. Então, ele vai ter condições de se defender dos agentes agressores, ele vai estar mais fortalecido, ele vai estar mais preparado para quando ele tiver determinada ação externa, ele vai estar mais preparado. Então, entender do produto, entender a dinâmica do uso do produto, tanto para a proteção dos seus sistemas, sistema digestivo, sistema endócrino, todos os sistemas do corpo, mas também essa questão da desintoxicação. E também da desintoxicação emocional, né? Então, tipo, eu preciso do uso do óleo essencial. Eu estou aqui, eu usei o Intunis, né? É o blend do foco, né? Então, eu estou sempre com ele agora, né? Então, eu passo aqui no bigode, no meu difusor pessoal, né? Passo no pescoço. Eu estou usando o Intunis ultimamente meio como meu perfume. Aí ele termina, aí eu vou usar uma outra coisa, ou eu vou fazer um blend para mim, mas sempre eu preciso sempre melhorar a minha questão emocional, né? A minha questão de desintoxicação. Então, e aí essa educação continuada de produto, exatamente para que você conheça, né, como utilizar o óleo essencial e como usufruir desses benefícios.
ajudar pessoas a resolver problemas. Então, esse é o nosso maior e é o mais importante. Para você resolver o problema dos outros, você tem que conhecer o problema dos outros, né? E aí vem a conversar, né? Tá ali junto, enfim. E, por último, não menos importante, seja o líder que você gostaria de ter na sua equipe, né? Como você falou sobre sucessores bem-sucedidos, né? E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, é lógico que eu estou conectado à minha linha ascendente e eu preciso entender que a minha qualificação qualifica o meu ascendente, né? Então, eu estou dentro de um time. Da mesma forma que eu gostaria que o meu downline ele viesse, ele entendesse o quanto eu não preciso dizer que eu dependo dele ou que eu preciso dele, na verdade, é uma sinergia, né? É uma sinergia de interesses que existe, mas uma coisa, interesse bom. Então, a gente está ali para ajudá-lo a crescer, a se desenvolver. Naturalmente, a qualificação dele impacta no meu resultado. Então, logicamente, esse feedback, esse comprometimento, né, com esse trabalho, é necessário comunicação com o seu patrocinador ascendente, com as pessoas que você gera qualificação, principalmente o seu cadastrador. Então, é importante a gente entender aquela coisa que a Alice diz, né? Líderes capazes e comprometidos, né? Então, eu tenho uma grata satisfação de ter pessoas no meu time, meus diretos são pessoas assim, mas é importante que a gente desenvolva isso dentro do nosso time, porque se cada um de nós, né, tiver os seus, pelo menos a sua linha direta, os seus qualificadores, pessoas realmente que entendem esse processo, né, cara, é um negócio, cria uma sinergia maravilhosa. Cria uma sinergia maravilhosa. Então, comunique-se sempre com o seu ascendente, trabalhe junto com ele, né? As suas dificuldades, você precisa externar essa dificuldade. A gente não vai focar na nossa dificuldade, mas a gente vai procurar soluções para que essa dificuldade ela termine ou ela minimize, né? Ela diminua essa dificuldade. Por que eu não estou desenvolvendo como eu deveria? Né? Por que eu não estou crescendo como eu deveria? Aonde que eu posso melhorar o meu desempenho? E aí você vai ter a sua linha ascendente que vai trabalhar juntamente com você por isso. Hoje eu recebi uma ligação, fiquei 40 minutos numa ligação com uma downline minha, que ela é quarta geração. Então, então, ela poderia estar falando com outras pessoas. Ela, de fato, já falou com várias pessoas. Para ela chegar até a mim, né, e conversar comigo, eu dei essa abertura também, porque quando tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: espinho que vai furar desde cedo mostra a ponta. Né? Então, quando eu olho alguém e falo assim, caramba, alguém dedicado, alguém empenhado, eu falei, cara, eu quero, sabe, eu amo ver pessoas comprometidas e que falam assim, caramba, eu quero dar junto, eu quero crescer, eu quero desenvolver, me ajuda. Eu falei, cara, eu vou até, né, não importa onde, mas eu vou estar comprometido com essa pessoa. Por quê? Isso é música. Essa é a melhor música para os meus ouvidos, é saber que tem alguém comprometido dentro da minha organização e que está trabalhando, está se desenvolvendo e quer essa proximidade, entende? Lógico que a gente é limitado e não dá para dar a mesma atenção para todo mundo, mas a gente tenta o máximo que a gente possa fazer e a gente, logicamente, tem outras pessoas, mas eventualmente, né? E a gente está se dispondo aqui, por isso que o grupo, né? Tem os Blue Diamonds que vão se desenvolvendo, vão fazendo os sistemas para a gente poder ter acesso às pessoas e as pessoas terem acesso a gente. Porque se a gente ficar num grupo com 400, 500, 1.000 pessoas, a gente não tem como bater esse papo, a gente não tem como ter esse acesso, entende? Então, é muito importante vocês entenderem que vocês estão no time. Então, se tiver dificuldade, e às vezes você tem dificuldade, mas você já sabe o resultado, você já sabe aonde tem que mexer, né? Às vezes as pessoas nos procuram para dar alguns ajustes, mas lá no fundo, quem quer fazer o trabalho já sabe, muitas das vezes, às vezes é pequenos ajustes, porque é lógico que a gente entende, tipo assim, quais são os passos primordiais, né? Que a gente fala ações geradoras de renda.
que é o uso do produto, que é o compartilhamento com outras pessoas sobre o produto e o negócio, e isso são ações geradoras de renda, ou seja, eu tenho que estar diante de alguém, ensinando sobre os olhos, falando sobre o negócio. Então, isso é a parte mais importante. Ok, mas quantas vezes eu estou fazendo isso? Então, não é só o que fazer, é quantas vezes eu vou fazer. Então, essa atividade, e é muito importante a gente entender que, na igreja, a gente tem uma frase que fala assim, né? Cabeça vazia é oficina do diabo. Então, quando você tem muito tempo para não fazer nada, você tem tempo para pensar em porcaria. Você tem tempo para pensar em coisas não produtivas. Mas se você estiver fazendo, meu amigo, eu termino uma reunião de segunda-feira dessa aqui, eu fico como? Eu fico animadaço. Eu fico pegando fogo. Por quê? Porque, sabe, é impossível você estar falando de uma coisa como essa e você não ser contagiado. Você ser contagiado. Então, se eu faço uma classe, se eu estou ensinando sobre os óleos essenciais, eu termino aquilo ali, eu fico animado. Eu termino uma apresentação, eu fico animado. Então, quanto mais eu fazer esse trabalho, mais animado eu fico. Então, qual é o segredo para me manter animado? Se mantenha trabalhando. Se mantenha fazendo as coisas, que é se relacionar com pessoas. Por isso que é importante sair de casa, né? Estar em contato com pessoas, conversar, puxar relacionamento, conhecer as dificuldades e propor soluções. É isso. Esse é o nosso trabalho diário, né? E aí vai ter as histórias, né? Vai ter as histórias do seu grupo, as histórias do seu time, e você vai ficar... e vocês alguns já provaram isso, o quão gratificante você ver pessoas do seu time crescendo, se desenvolvendo, gerando resultado e tendo resultado com o produto, com o negócio e desenvolvendo liderança. Então, quando você vê isso, você fala, aí sim você pode dizer que, caramba, deu certo, né? Quando você gera esses sucessores bem-sucedidos. Então, eu queria parabenizar, né, o Josiel pela sua história de hoje, né? Foi incrível. A gente vai fazer mais isso, né? Com mais frequência. Vamos convidar outras pessoas, e aí vai ser Silveres e acima, talvez, mas a gente tem pessoas no nosso grupo, pessoal, Premier ganhando 5, 6 mil reais. E aí ele falou assim, caramba, eu trabalho há X anos e não ganho isso no meu emprego. Então, a gente não pode desprezar os pequenos, entre aspas, né, os pequenos resultados. Porque, na verdade, para aquela pessoa é um resultado fantástico. Né? Porque, imagina, há tanto tempo trabalhando, há tanto tempo ganhando, e aí, de repente, ganha 5, 6 mil reais, e mesmo que se ganhe menos do que ganha lá fora, mas ele já complementa a renda dele em grande parte. Enfim, então, a gente está assim, bastante feliz por esse novo momento aqui nosso, e eu tenho certeza que a gente vai comemorar, né, o resultado, o aumento de resultado de muitos de vocês, e quero lembrar que daqui a menos de um mês, né, a gente vai estar em São Paulo, no nosso Leadership. Então, não sei se todos vocês, premiers acima, que estão aqui hoje me ouvindo, já reservaram, já garantiram a sua ida para esse evento, mas, pessoal, é muito importante você estar nesse evento, né? Então, eu quero, assim, eu já fui em 2, já fui em 3, já fui em 4, sabe? Vai ser nesse que vai mudar? Eu digo para você uma coisa, sempre o evento, o evento que a gente participa, é lógico que eu não posso sair de um evento e não fazer o que eu me proponho a fazer. Mas se você se propor a fazer, né, não apenas o que você vai ouvir lá, mas da energia, né, do que o evento ele de fato é. Eu acho engraçado que os eventos, como um leadership, uma convenção, chega no meio da convenção ou no meio do leadership, eu já fico com vontade de sair para trabalhar, né? Então, tipo assim, mas a visão que você pega, sabe, e você vê que você está dentro de uma estrutura de negócio,
onde tem pessoas voando, tem pessoas que não estão voando, mas estão caminhando, estão dirigindo com velocidade, tem outras que não estão dirigindo, mas estão correndo, tem outros que não estão correndo, mas estão andando. O importante é que nós estamos dentro de um processo que é tipo a maratona. Você sabe que quem ganha medalha numa maratona é todo mundo que conclui a maratona, né? Não é somente os primeiros lugares, mas então nós não estamos numa corrida de 100 metros, onde apenas os 3 primeiros vão ganhar o prêmio. Nós estamos numa maratona que todos que concluírem a maratona vai receber a medalha. Então, não importa de como você está indo ou qual é a sua velocidade. O importante é, em algum momento, o teu time vai pegar velocidade. Em algum momento isso vai acontecer. Então, permaneça, né? Permaneça focado, permaneça acreditando, permaneça acreditando que se um homem fez, o outro homem pode fazer. Ninguém é melhor do que você e também ninguém é pior do que você, sabe? Todo o potencial está dentro de você. Todo o potencial está dentro de você. Então, é importante que você acredite nisso e que você pratique, né? Você se exponha, você comece a fazer. Dê o seu melhor. Como diz o Rex Morgan, dê o seu melhor, é o suficiente, né? Se você der o seu melhor, é o suficiente. Você vai chegar, tá bom? Sem se comparar com os outros, sem se comparar com o líder A, B ou C, você precisa se comparar com você mesmo, né? Como é que eu era e como é que eu estou. E você vê essa evolução. É isso que a gente precisa entender. Nós vamos estar evoluindo dentro do processo, mas é nós comparados com nós mesmos, tá? Sem aquela questão, eu tenho que ser, botar os pés pelas mãos, comprar PIN, não precisa de nada disso. Precisa de fazer o trabalho que precisa ser feito e essa é a ideia, tá bom? Então, conta com a gente sempre. Obrigado aí, mais uma vez, pela todos estarem presentes, e vai ficar gravado aí depois a gente compartilha o link de hoje. Seria legal você compartilhar com a sua equipe que, de repente, não teve hoje com a gente, né? E um grande abraço. Parabéns. Parabéns, Denilson. Parabéns a todos. Parabéns, Fernanda. Parabéns, Josiel. Parabéns a todos vocês que estão conosco. Parabéns, Selma. Então, estamos juntos sempre. Tá bom, pessoal?